Olá amigos, aqui é Edmilson Barros e você está no canal do YouTube Minutos de Direito Médico. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Nosso tema de hoje é sobre assédio sexual do médico em local de trabalho. Vamos lá? Hoje vamos falar de um assunto muito importante e que obriga o médico assediado e a instituição a tomar medidas de proteção o mais breve possível. Muito se ouve, inclusive na mídia, dos assédios sexuais supostamente cometidos por médicos aos pacientes ou familiares. Mas alguém já pensou que o assédio sexual reverso ocorre e está cada vez mais frequente? O assédio sexual reverso ocorre quando é o paciente ou o familiar quem assedia o médico em seu local de trabalho. Isso é um fato que deve ser tratado com muita cautela. Afinal, o paciente ou o familiar que assedia, em não sendo correspondido, por vingança, pode fazer a denúncia de que ele foi assediado pelo médico. Afinal, o que o médico assediado deve fazer? Inicialmente, deve-se documentar com todas as provas, preferencialmente escritas, com mensagens e mídias enviadas, e uma vez constatado pela primeira vez aquele assédio, deve imediatamente comunicar à direção técnica da instituição e registrar o caso em boletim de ocorrência. Sem entrar em maiores detalhamentos com o seu assediador, deve o médico alegar objeção de consciência e, se não for o caso de urgência ou emergência, imediatamente declinar continuar atendendo aquele paciente. Nesse caso, pode dar uma desculpa como viagem longa, não ter experiência naquele tipo de patologia ou outra desculpa qualquer. E sempre oferecer o relatório do caso clínico do paciente, do seu atendimento médico, até aquele momento para ser levado a outro médico que dará continuidade à assistência. O fornecimento desse relatório deve ser em envelope lacrado, a ser entregue pela secretária ao paciente, com assinatura de recibo ou em escrito em formato PDF, enviado ao celular que seja comprovadamente do paciente. Se o paciente insistir em pegar o documento pessoalmente com o médico, deve ele solicitar ao profissional de saúde para ficar na sala como testemunha da conversa e da entrega do relatório. E a instituição onde o assédio ao médico ocorreu e que foi notificada desse assédio, o que ela deve fazer? Inicialmente, deve exigir, o óbvio, as provas existentes. Com essas provas em seu poder e sendo caracterizado o assédio sexual àquele médico, deve a direção da instituição chamar o assediador e informar que sabe do ocorrido, apresentando as provas. Se o assediador for o paciente, algumas soluções podem ser tomadas a depender do caso e do tipo de instituição, em especial se pública. A primeira é que, daquele momento em diante, o médico assediado não mais será o seu médico assistente e já indicar ao paciente um outro profissional capacitado, preferencialmente do sexo oposto ao do assediado. Este novo médico assistente deve ser informado sobre o porquê que ele vai assumir o caso. Outra alternativa mais adequada é transferir o paciente para outro hospital. Se o assediador for um acompanhante, se possível a critério médico, o paciente será informado e alertado mediante as provas apresentadas e que ele, paciente, deve indicar outro acompanhante ou terá seu médico assistente substituído ou ele, paciente, será transferido para outro hospital. O acompanhante assediador também deve ser chamado e a ele as provas devem ser apresentadas para que cesse as investidas e indique outra pessoa que irá substituí-lo nas funções de acompanhante. Se o assédio partir de colegas de trabalho, os mesmos cuidados devem ser tomados quanto às provas, comunicação à direção e boletim de ocorrência, com adicional de abertura de processo apuratório específico com direito à ampla defesa e contraditório e, se comprovado, o assediador deve sofrer as reprimendas pertinentes. É ainda recomendável que a instituição tenha o seu regimento interno e que nesse regimento haja capítulo específico regulando os procedimentos em caso de assédio sexual de profissionais a pacientes e familiares, mas também de assédio reverso de pacientes, familiares e colegas de trabalho a um outro profissional. Esse regimento deve existir para uniformizar as condutas, mas a sua inexistência não é motivo para que as medidas não sejam adotadas. Afinal, o risco é alto para o assediado e para a instituição.
Por hoje é só. Participe, mande suas dúvidas, inscreva-se em nosso canal. Grande abraço a todos e até a semana que vem.